Queridos amigos, que alegria, programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa TV A Caminho da Luz. E nós hoje estaremos entrando no 16º capítulo, que tem como título principal Incorporação. O livro que nós estamos estudando é o terceiro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, Missionários da Luz. Então nós vimos em 2 programas do capítulo passado, capítulo 15º, Fracasso, e nós vimos a história de Volpini. Agora nós vamos ver um pouquinho incorporação, já mudando um pouquinho da questão da reencarnação, já passando um pouquinho para as comunicações, para a gente entender um pouquinho a mediunidade. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos dar continuidade neste estudo. Agradecemos a cada telespectador que com assiduidade, com carinho, vem assistindo, acompanhando e entrando em contato conosco. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. E se você está nos acompanhando pela primeira vez, veja no próprio canal, no YouTube da TV A Caminho da Luz, os outros estudos que nós temos. Estudos do livro Nosso Lar, estudo do livro Os Mensageiros, e acompanhe desde o prefácio o estudo do livro Missionários da Luz. Deixe o like, o comentário, passe, compartilhe. Se está te ajudando, irá ajudar também muitas outras pessoas. Queridos amigos, vamos começar a leitura então do capítulo 16º. Esse capítulo vai ser em 4 programas. Nós vamos hoje iniciar o primeiro. André Luiz diz assim: Incorporação. Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Em uma das reuniões a que me compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados, em solicitações sucessivas, insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, em uma organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um amigo companheiro de lutas doutrinárias. Enquanto Alexandre ouviu em silêncio, o simpático colaborador prosseguiu, depois de ligeira pausa: estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir, de algum modo, diante dos amigos e familiares. Então aqui nós percebemos que André Luiz também tinha afazeres em nosso lar, que ele não podia sair e entrar a hora que ele quisesse, muito parecido conosco quando temos um trabalho em que nós temos uma carga horária a cumprir, nós temos funções a desempenhar. André Luiz também tinha isso em nosso lar. E ele aproveitava as oportunidades que ele tinha para estar na crosta, no grupo que Alexandre era o orientador, para que ele pudesse aprender, pegar os detalhes. E aqui eles estão num centro espírita em que é pedido a Alexandre para que determinado companheiro já desencarnado pudesse dar uma comunicação de estímulo, de orientação, ou mesmo convidando a razão para o trabalho tão importante na seara do Espiritismo. Dando continuidade, o mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides,
Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta em sentimento e compreensão. Colocam a pesquisa muito acima do entendimento e, como você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se. Presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura. A instabilidade natural do aparelhamento mediúnico é, possivelmente, concordaremos com a importunidade de semelhante medida. Então aqui nós observamos que quando a espiritualidade dá um não ou dá um sim, tem as suas justificativas. Aqui Alexandre está mostrando que aquele personagem mencionado por Euclides há pouco tempo havia desencarnado. Era um tempo curto no plano espiritual. A família estava toda desequilibrada porque não nutria uma fé viva. Aquele grupo de encarnados que fazia parte do mediúnico não tinha maturidade espiritual para um aproveitamento maior. Então nós vemos que Alexandre teve sabiamente calma para realçar o porquê que aquilo não daria certo. Isso que me chama a atenção no mundo espiritual. Às vezes nós, os encarnados, num centro espírita ou fora dele, não temos essa compreensão por parte do mundo espiritual ou do próprio dirigente que recebe uma intuição do que fazer. Às vezes milindramos, às vezes ficamos de cara fechada, às vezes imaginamos que a nossa opinião não é levada a sério, ou de que a nossa participação não tem importância. Então nós vemos que no mundo espiritual nós temos uma hierarquia. E essa hierarquia não é para que Alexandre tivesse autoridade de falar sim ou não, mas ele, na condição do orientador, vendo que Euclides não estava vendo, Euclides tinha boa vontade, mas não tinha visão abrangente de Alexandre, o porquê que aquilo seria inoportuno naquele momento. É interessante também, André, porque Euclides participava daquele grupo. Também na condição de desencarnado, tinha o mesmo pensamento daquele grupo que estava encarnado. O nosso Dr. Marco Antônio, você é testemunha disso, nosso benfeitor que dirige todas as nossas atividades, nos trabalhos mediúnicos diz que o trabalhador de uma mesa mediúnica, obrigatoriamente, tem que ter alguma atividade no campo assistencial. Se nós não tivermos um trabalho no campo assistencial, ficamos apenas com as experiências mediúnicas, com o coração endurecido, apenas estudando no campo do conhecimento mediúnico, mas não conseguimos sentir a vibração do amor, que só é possível despertar na criatura quando ela desenvolve os trabalhos assistenciais de uma casa espírita, seja em uma casa espírita, ou seja no seu dia a dia. Não é só numa casa espírita que eu dou sopa, não é só numa casa espírita que eu dou roupa. Se eu não tenho tempo de participar das atividades assistenciais da minha casa, que eu possa fazer isso no meu dia a dia, mas que eu tenha essa consciência de que é o mediúnico, precisa das pessoas terem sentimento. É isso que vem falar também o nosso querido André Luiz, relatando as palavras de Alexandre. Mas só para continuar a leitura,
não é apenas os companheiros do mediúnico que estão nas atividades assistenciais. Todas as pessoas que comentam o Evangelho numa sessão pública do centro também estão. Isso foi uma orientação que eu colhi quando eu estava à véspera de completar 17 anos de idade, quando fiz a minha primeira palestra numa quarta-feira, que é o dia da sessão pública no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. O Dr. Marco Antônio, que é um pseudônimo utilizado pelo médico e professor universitário Dr. Adroaldo Modesto Gil, que residiu em Itapira, sua companheira é itapirense, que nos recebe sempre com muito amor, com muito carinho, na cidade de Uberaba, onde ela reside hoje. Nós relembramos que ele me disse assim: André, antes de você fazer o seu primeiro comentário, que foi no dia do meu aniversário, 2 de abril, é importante que em fevereiro você inicie na sopa. E eu perguntei por quê? Porque falar é fácil, falar qualquer um tem condições, mas a gente tem que desenvolver a sensibilidade e falar com caridade não de quem lê, mas de quem está dando uma sopa, de quem está tentando quebrar o orgulho, de quem está tentando servir antes de ser servido. É verdade, é por isso que às vezes você vê muitos oradores que têm um brilho no falar, mas de que a fala não tem aquela ligação do elo do amor. Vamos continuar a nossa leitura? Euclides, o interlocutor, advogando o pedido veemente do círculo, não se desencorajou e insistiu: reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga. Concordem que não alcançaremos o objetivo desejado. Todavia, reitero-vos a solicitação, ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados, aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor, e sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincero. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando: faça a promessa para a noite de amanhã. É sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Então aqui nós passamos a ver que por Alexandre ele preferia esperar um pouco mais de tempo. Mas Euclides insistiu, sem ultrapassar os limites da hierarquia. Ele fez um pedido, uma solicitação com amor e respeitando a posição de que Alexandre possuía a última palavra. Alexandre, vendo a importância daquilo para Euclides e para o grupo de encarnados, permitiu, mas asseverou que ele próprio iria de encontro ao Dionísio pegá-lo para que na noite futura pudesse dar uma comunicação dentre aqueles companheiros encarnados. Dando continuidade na mensagem, afastamo-nos, porque o interrogasse quanto ao processo fenomênico da incorporação. O benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger, com especial carinho, o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral, alusivas ao assunto,
comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima. Em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual, admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio se recolhera, em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados ao serviço do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio falou-lhe Alexandre bondoso, após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades! Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil. E deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Então nós ficamos imaginando a alegria desse espírito em receber a visita de Alexandre. Quando fala que ele estava muito próximo da crosta, é numa zona umbralina. Não estava ainda naquela região como nosso lar, estas coisas. Isto talvez desmistifica aquele pensamento de que só por eu ser espírita já me dá um lugar bom. Muito provavelmente Dionísio, se não era o dirigente, tinha um papel de realce nesta casa espírita, que é mencionada no capítulo de hoje. E ele não conseguiu chegar no plano espiritual e ir para um lugar daqueles que a maioria dos espíritas sonham em ir. Por quê? Porque nós temos visto na atualidade muitos bons espíritas dentro da casa espírita, bons comentaristas do Evangelho, bons médiuns, bons companheiros nisto ou naquilo, mas que quando sai da casa espírita, esquece que o papel mais importante do cristão é no lar, é na sociedade, é no trabalho e, consequentemente, também no templo religioso. Então aqui nós vemos que quando nós desencarnarmos, seremos herdeiros de nós mesmos, dos nossos acertos, dos nossos erros, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, como estamos vendo aqui. Vamos dar continuidade? Que ventura! Exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Ouça, porém, meu amigo, tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes, diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Sim, replicou Dionísio, algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível, por meio de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando-a vítima de inúmeras mistificações. Isso é muito comum, querido Sérgio. Você que tem mais anos de experiência do que eu numa atividade de desobsessão, isso aqui é comum. Às vezes ouvimos o que não queremos ouvir, nos deparamos com o que não gostaríamos de nos deparar. E é mais fácil eu imaginar que a médium ou que o médium está obsedado, não sabe o que está falando, do que eu dar ouvidos a uma orientação espiritual. E ele só foi reconhecer isso quando já estava no plano espiritual. É interessante, né, que isso acontece muito com os grupos mediúnicos, na qual não tem exatamente o trabalho da caridade.
porque há muita desconfiança entre os companheiros do mediúnico, aonde há uma palavra que é uma palavra muito mal empregada nos trabalhos mediúnicos. Ah, isso aí é animismo. Outras vezes, isso aí é mistificação. Aqui dá-se a entender que Otávio era um trabalhador do mediúnico. E dá-se a entender que ele era um dialogador. Ou seja, conversava com os espíritos. Então, todo o trabalho nas quais os dirigentes têm dificuldade em entender os médiuns e dificuldade de compreender os médiuns, não podemos ter bons trabalhos. Então agora é hora de Alexandre dizer para ele: olha, meu amigo, agora você vai sentir o que é desconfiar das pessoas. E nós vamos ver mais à frente a conversa que Alexandre tem com ele, explicando de que as pessoas também não hão de confiar nele. Já que ele desconfiava dessa médium, e muitos devem desconfiar dela também, logicamente muitos vão dizer que a mensagem não é dele. Então já vem alertando ele, mas que é importante, eles querem que esse amigo dê uma comunicação. Vamos continuar a leitura? Alexandre, muito calmo, observou: pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, caso agora duvidem de seu esforço. É possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, o interlocutor rematou: concentre-se com atenção sobre o assunto, peça a luz divina em suas orações e espere-me. Conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium com algumas horas de antecedência para que você encontre facilidades no serviço de harmonização. Isso aqui é muito comum nas pessoas que têm a faculdade mediúnica da psicofonia e até mesmo da psicografia. Geralmente é o oposto. Esse nosso companheiro, apesar de não ter ainda uma lucidez muito clara, ele não apresentava as mesmas sensações desagradáveis que um obsessor ou que um companheiro que saiu da vida por qualquer desregramento apresenta a médium que naquela noite ou naquela semana vai dar passividade daquela comunicação. E aqui Alexandre deixa bem claro que Dionísio não estava preparado para dar a mensagem, mas ele só aceitou porque foi insistido por Euclides. E que era para ele estar preparado, que muitas pessoas poderiam acreditar que aquela mensagem não é dele. Então Alexandre sabia que não era apenas o grupo de encarnados que não estava preparado. Ele, Dionísio, como espírito, também não estava. Ele, Dionísio, também não tinha um conteúdo relevante para transmitir. Mas Alexandre cedeu a um pedido feito para que ele pudesse, no dia seguinte, dar uma comunicação, dar um depoimento, passar algumas informações. No livro Desobsessão, que é o livro que eu me baseio para estudar os médiuns da casa, um dos livros, logicamente, porque a nossa casa, uma das grandes exigências é o estudo, nós vamos ver ali André Luiz falar que exatamente o espírito às vezes é colocado ao lado do médium no dia ou às vezes até alguns dias para que psiquicamente possam entrar em comunhão de pensamento para que esse espírito possa se comunicar. Por isso que ser médium é uma tarefa de muita responsabilidade, muita dificuldade, e é por isso que a gente percebe das dificuldades que Alexandre comenta com André Luiz, de que não é tão simples assim, porque ele não está preparado, o grupo não está preparado e Alexandre, pela sua experiência, está percebendo que vai ser realmente um fracasso, tanto por parte do comunicante, como por parte daqueles que vão receber a mensagem e que vai desconfiar da médium e que vai haver comentários que sempre houve quando se há um grupo em desarmonia, críticas ao médium, o médium está obsedado, o médium às vezes quer se aparecer porque quer
trazer a mensagem de um trabalhador da casa que todos gostavam. Isso tudo é muito complicado numa casa onde não se tem muito amor. Vamos dar continuidade? Despedimos-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. O caso interessava-me, por isso mesmo roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu, no dia seguinte, à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da véspera, nos aguardava cheio de atenções. O prestimoso mentor despediu-se com delicadeza extrema e, deixando-me em companhia dos novos colegas, acrescentou: a reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E, fixando-me, concluiu bondosamente: aproveite a aproximação de Euclides. Meu caro André, um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Aqui nós observamos um fato que não serve para André Luiz apenas, serve para qualquer um de nós. É passar um pouco a observar. André Luiz estava ali, ele não ia desempenhar função nenhuma. Ele estava ali para observar, para aprender, para registrar. Ele estava ali acompanhando um caso que é muito comum num médium de psicofonia ou de psicografia. É deixado um espírito antes do trabalho, algumas horas ou alguns dias, conforme o caso, para que se haja simbiose, para que no dia da desobsessão possa haver uma comunicação facilitada. Então André Luiz estava ali e Alexandre orienta: meu filho, abra os olhos, veja os detalhes. É o que falta às vezes para a gente. Às vezes a gente chega numa casa espírita, começamos a conversar de assuntos que não tem nada a ver, começamos a relembrar de histórias que não tem nada a ver e perdemos a grande oportunidade de observar, de aprender, de sentir o nosso anjo da guarda mais próximo, de sentir os amigos espirituais da casa. Tem dia que nós entramos no centro espírita e saímos dele sem registrarmos nada de útil. Entramos e saímos do mesmo jeito, por culpa dos espíritos, a casa espírita que é fraca? Não, nós que estamos fechados para a sensibilidade. É interessante, André, no livro Desobsessão do próprio André Luiz, ele cita exatamente sobre isso. É hora de nós começarmos a nos preparar melhor para entrar num templo religioso. Ele usa esta frase, ou seja, numa casa espírita. A gente entra numa casa espírita como se estivesse entrando num restaurante, numa casa de festas, não é? Então nós precisamos começar a perceber que a casa espírita merece um comportamento diferente de nossa parte. Continuando a leitura, Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduzia-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava em outra direção. André, aqui tem alguns pontos interessantes, porque nós vemos que é uma irmã abnegada. Mora numa casa simples, uma irmã que nós vamos ver que faz toda uma preparação durante o dia do mediúnico, como nós orientamos sempre aos trabalhadores. Nós vamos perceber que é uma trabalhadora com bastante responsabilidade. Então nós vamos perceber que dentro de uma casa espírita, para que nós possamos ter um bom trabalho mediúnico, a primeira coisa, confiança um no outro. Segunda coisa, num trabalho mediúnico não tem um trabalhador especial, ou seja, não tem encarnado um mentor, tem os dirigentes, que têm a responsabilidade de unir o grupo. Não se tem questionamento se essa ou aquela comunicação é uma comunicação anímica ou mesmo uma comunicação de mistificação. Vamos relembrar que todo o trabalho mediúnico, ainda aqui na Terra,
com exceções de pouquíssimos grupos, que já atingiu o trabalho de desobsessão, apesar de que, André, muitos grupos dizem nós temos um trabalho de desobsessão, mas não é verdade. A grande maioria, quase que a totalidade, podemos afirmar, segundo a concepção do nosso benfeitor espiritual, Dr. Marco Antônio, está no trabalho de desenvolvimento mediúnico. E só não avança para o trabalho de desobsessão porque aí precisa um preparo muito grande dos trabalhadores e daqueles que servem Jesus. São informações importantes, é sempre bom realçarmos tópicos que foram vistos, ainda teremos mais 3 programas referentes a este capítulo, mas eu gostaria de aproveitar os minutos finais do programa para convidar quem está nos assistindo a conhecer os livros que já publicamos. Até o presente momento, são 4 obras. Todas elas com os direitos doados à TV A Caminho da Luz. Então você pode adquirir na loja virtual A Caminho da Luz, loja-acaminhodaluz.com.br. Adquira o seu livro e ajude para que mantenhamos os programas e as atividades que já temos no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quem entrar em contato conosco pode ser pelo WhatsApp 19 997 782794. Se você tem acompanhado os nossos programas pelo canal no YouTube e ainda não é inscrito na página, se inscreva. A sua inscrição, subscrição para os nossos amigos em Portugal, ela é muito importante para que possamos dar continuidade em nossas atividades. E o último convite é o Evangelho no Lar, todos os domingos, às 18 horas, pela minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar e na minha linha do tempo iniciamos um vídeo ao vivo. Querido André Luiz, queridos amigos, telespectadores do programa Estudando as Obras de André Luiz, como é emocionante podermos fazer o primeiro programa de 4 programas falando sobre incorporação, sobre um trabalho mediúnico. Um trabalho que eu participo há mais de 30 anos e um trabalho que nós percebemos que tem que haver muita resignação, muito trabalho, muito esforço e muita dedicação da nossa parte para termos uma boa companhia espiritual nos assessorando. Nós vamos encerrando o primeiro programa do capítulo 16º sobre as comunicações mediúnicas e agradecemos a sua audiência. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.